Nunca sorrimos tanto nas redes e nunca consumimos tantos remédios para dormir, para ser viril ou para acordar. Como você tem convivido com a sua solidão? Você sabe o que é solidão? Você sabe diferenciar solidão e solitude? Isso é o que nós vamos conversar por meio da interpretação que tive do livro O Dilema do Porco-Espinho, de Leandro Carnal. Li o título do livro, eu já me interessei em lê-lo. Primeiro porque eu gosto muito da filosofia de Leandro Carnal, eu gosto da forma como ele fala, como ele explica as coisas, como ele conversa com a gente, eu gosto da linguagem dele. E o tema do livro foi para mim super interessante porque o dilema do porco-espinho, o que isso tem a ver com a solidão? Ele inicia o livro falando sobre o filósofo alemão Schopenhauer, que fala sobre a questão da solidão por meio de uma metáfora em relação aos bichinhos, né, porco-espinho. Por quê? Quando eles sentem frio, eles se juntam. Só que quando eles se juntam, ele repele, né, os espinhos da pele dele. E aí o que acontece? Quando ele repele, eles se afastam, né? Ou seja, ele vai fazer uma metáfora aí. Quando você está só, quando você sente frio, quando você está solitário, você sente a necessidade de sentir o calor humano, de estar com outras pessoas, de fazer contato, de estar junto de outras pessoas. Mas quando você está ali no calor das pessoas, quando você está muito ali naquela interação, você acaba sentindo vontade de se afastar. Isso é normal. O livro ele foi escrito antes da pandemia, mas eu tenho certeza que se ele fosse escrito agora, ele iria retratar a questão da pandemia. A gente sentiu como foi difícil a gente ficar afastado, como a gente não poder ter o calor humano. E é por isso que o livro fala dessa questão da necessidade que nós temos de estar só e ao mesmo tempo de estar juntos. Mas quando estamos juntos, a gente não se aguenta, entre aspas, sabe? A gente não se suporta por muito tempo. E é aí que entra a questão dessa diferença da solidão e da solitude. Essa solidão, ela pode ser algo ruim, dependendo da forma como você vê e se ela se prolonga por muito tempo. Porque é no meio da solidão que a gente pode viver a solitude. A solitude é o prazer de me conhecer ou a possibilidade de percepção de mim mesma. No mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente acaba não tendo muita capacidade dessa solitude. E você pode estar ali muitos dias, muitos meses e até anos vivendo sozinho e não se permitir se conhecer. Isso seria algo ruim, né? Nesse livro, Carnal vai trazer um questionamento. A rede social, a internet, toda essa globalização de informações, esse acesso, ele fez com que nós pudéssemos sair da solidão? Tá, aí ele fala que tem os benefícios e os malefícios, né? Sim, a gente consegue ter o contato com as outras pessoas, a gente consegue estar mais atento às coisas, a gente consegue falar com pessoas que a gente gostaria de falar, que a gente não iria falar se não tivéssemos a internet, né? Se não tivéssemos, por exemplo, as redes sociais. Mas ao mesmo tempo, quando a gente não tem esse autocontrole, quando a gente não consegue entender o que está acontecendo e como eu devo me comportar diante disso, eu trago os malefícios, porque ali eu não me permito conviver com pessoas que pensam diferente de mim. Ali eu não me permito ouvir as pessoas falarem o que elas sentem. Ali eu só quero me mostrar. Ele fala que é explorado o meu narcisismo, né? A minha necessidade de aparecer, de estar ali, de mostrar, né? Olha como eu sou bonita, olha como eu vivo uma vida plena, olha como eu vou em lugares tão bons, né? Olha como eu sou feliz, olha como eu tenho uma família feliz, olha para mim, né? E é esse o maior problema. E quando alguém vem falar algo que é diferente daquilo que eu penso, e a gente conseguiu perceber isso aí nos últimos anos das eleições, é que eu não aceitava quem pensava diferente de mim. Se eu votasse em alguém que eu não votava, eu odeio essa pessoa, eu vou cancelar, eu vou excluir essa pessoa, né? Quando eu vejo alguém que pensa diferente de mim, eu cancelo essa pessoa. Eu tenho controle em minhas mãos. E é esse o problema que ele fala da questão da internet em si, né? Porque
ela fez com que eu saísse da minha solidão? Ele pergunta, eu realmente saí da solidão? Mas se eu estou mais conectado, eu tenho a capacidade de viver a minha solitude? E aí eu trago para vocês aquilo que eu sempre falo aqui no canal sobre autoconhecimento, né? Porque eu preciso ter esse equilíbrio entre viver a minha solitude, que é me autoconhecer, saber quem eu sou, mas ao mesmo tempo estar junto de outras pessoas, estar conectada com outras pessoas, mas não fazer com que eu esteja tão conectada a ponto de eu olhar tanto para os outros, a ponto de eu querer viver a vida dos outros, não entender a minha própria vida. E não, na verdade, eu acabo perdendo a minha autenticidade. E aí ele fala, e eu também venho trazer essa reflexão. O problema é a internet? O problema são as redes sociais? E aí eu digo para vocês, pessoal, por meio da experiência que eu tenho tido na minha vida, o problema não é a internet, o problema não são as redes sociais, o problema é como nós lidamos com isso. O problema está aqui dentro, o problema está em nós, em cada um de nós. O fato de eu não parar, de eu não refletir, de eu não conversar, na verdade eu estou mais preocupada em falar do que ouvir. Nós, quando recebemos um áudio de um amigo, de uma pessoa que a gente gosta, a gente coloca no acelerado, né? Porque eu quero ouvir logo, para falar logo o que eu penso, para dar logo a minha opinião sobre o assunto. Eu não tenho mais a capacidade de ouvir aquela pessoa. Eu perdi a capacidade de atenção plena. E isso faz com que eu esteja menos solitária. Estar mais conectada faz de mim uma pessoa menos solitária? Será que estando muito conectada eu consigo viver a solitude? Eu consigo observar quem eu sou, como eu estou me sentindo naquela relação minha relação conjugal, naquela minha relação no trabalho, naquela minha relação com os meus amigos, na família? Mas eu consigo perceber também, eu, né, como pessoa, como mulher, que o maior problema está em como eu utilizo isso. Qual o tempo que eu despendo nisso? Porque a internet, ela é grandiosa. Se não fosse a internet, eu não estava conseguindo fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Falar com vocês sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso. Fazer algo que faz sentido para mim, que é falar sobre a vida, refletir sobre a vida. É viver uma vida de verdade, sabe? Não um dia após o outro, como se fosse algo qualquer. E o Leandro Carnal, ele vem falar isso neste livro de uma forma assim, tão gostosa, tão minuciosa, tão clara e tão nas entrelinhas ao mesmo tempo. É um livro que eu acho que serve para quem é casado, para quem é solteiro, para quem escolheu viver a solitude, para quem escolheu viver com alguém, mas viver uma vida de verdade, porque quando a gente é casado, no meu caso eu sou, e eu e meu marido a gente conversa muito sobre isso, sobre a necessidade que nós temos de viver também o nosso eu, de viver a nossa individualidade, porque é vivendo a minha individualidade que eu vou estar pronta para viver com a outra pessoa. Então eu não posso sufocar a outra pessoa, eu não posso estar o tempo todo ali em cima da outra pessoa, eu preciso deixá-la. Eu preciso deixá-la partir também quando necessário. Eu preciso entender quem eu sou. Porque eu me conhecendo, será que eu vou me suportar também? Porque se eu não me suporto, será que é possível que outra pessoa me suporte? Carnal, no livro, de uma forma muito bacana, ele vem contar a história de Jesus, né? Aliás, eu quero abrir um parêntese aqui. Leandro Carnal se intitula ateu, mas eu acho que ele é o ateu mais cristão que eu conheço, porque eu já li outros livros do Carnal e eu falo, como pode um homem que se intitula ateu falar de Jesus de uma forma tão serena? Ele fala de Jesus Cristo de uma forma muito serena, de uma forma muito bonita. Inclusive ele fala nesse livro, né, que Jesus ele viveu a solidão e a solitude no deserto. Essa solidão, essa solitude, ela é necessária.
E ele não fala apenas de Jesus, ele fala de Buda, ele fala de Moisés, e a gente consegue perceber o quanto realmente as pessoas que tiram um momento para o seu silêncio, as pessoas que tiram um momento para se olhar, o quanto essas pessoas voltam mais revigoradas, quanto essas pessoas voltam mais se conhecendo. Então, ao se conhecer, elas se permitem viver uma vida mais plena. E é essa a vantagem dessa solidão que tem um determinado tempo, aprofundada pela solitude, que é o ato de se permitir se conhecer. Existem pessoas que não gostam realmente, que todo final de semana tem que estar fazendo alguma coisa, né? Todo dia tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar ligada, tem que estar ali no 220, né? Será por quê? E aí a gente tem que se perguntar. Eu me pergunto, quando eu estou muito agitada, quando eu estou no meu 220, por que eu estou assim? Será que são outros motivos ou porque eu não quero parar para olhar o que está acontecendo? Eu não quero parar para olhar para mim. Eu não quero refletir para entender o que está acontecendo ao meu redor e em mim mesma. Será que me dói olhar para mim mesma? Será que vem uma verdade que eu não quero entender? Vem uma verdade que eu não quero ouvir e por isso eu continuo no meu ritmo frenético para eu não parar, para eu não olhar para mim? E você é uma pessoa que gosta da sua solitude? Você é uma pessoa que vive a solitude? Coloca aqui nos comentários para mim que eu quero saber. Então eu quero perguntar para você a pergunta que Karnal faz lá no final do livro. Se você não se suporta, quem conseguirá fazê-lo? Se você achou que esse vídeo fez sentido para você, por favor, não deixe de deixar o seu like, porque ele é muito importante para mim. O YouTube entende que o que eu falo aqui é relevante, faz sentido, agrega valor na sua vida. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana eu trago uma ideia sobre autoconhecimento, eu trago a indicação de um livro para você ler, para que você possa buscar esse autoconhecimento, para que você gostou realmente desse vídeo e acha que ele pode fazer sentido para outras pessoas, não deixe de compartilhar. Para você que ficou até aqui, o meu muito obrigada, a minha eterna gratidão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!